Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje embarcamos em uma jornada fascinante pelas rotas comerciais transcontinentais que mudaram o rumo da história econômica mundial. Falaremos sobre duas das rotas mais influentes, a Rota da Seda e a Rota das Especiarias. Essas rotas não apenas conectaram continentes, mas também impulsionaram o intercâmbio cultural, tecnológico e econômico em uma escala sem precedentes. Vamos começar com a Rota da Seda. Esta vasta rede de caminhos se estendia da China ao Mediterrâneo, abrangendo milhares de quilômetros. Não era apenas seda que era transportada, mas também outros bens valiosos como especiarias, joias e conhecimentos científicos. Por outro lado, a Rota das Especiarias estava centrada no Oceano Índico, ligando o Sudeste Asiático, Índia, Arábia e Europa. Especiarias como canela, cravo e noz moscada eram tão valiosas que muitas vezes eram usadas como moeda. Essas rotas não eram apenas vias de comércio, mas também pontes entre civilizações. Facilitavam o intercâmbio de ideias, culturas e religiões. Imagine caravanas de camelôs atravessando desertos, barcos navegando em mares perigosos, tudo em busca de riquezas e novas oportunidades. A Rota da Seda não era apenas um caminho de comércio, mas uma rede complexa que unia civilizações. Iniciada durante a dinastia Han na China, essa rota conectava o Oriente ao Ocidente, facilitando uma troca cultural e econômica sem precedentes. A seda, o produto principal, era altamente valorizada na Europa. No entanto, não era apenas seda que viajava por esses caminhos. Porcelana, chá e papel também eram exportados da China, enquanto ouro, prata e pedras preciosas fluíam para o Oriente. A rota também permitiu a propagação de ideias, tecnologias e religiões. O budismo, por exemplo, se espalhou da Índia para a China e outros países asiáticos através desses caminhos. Os comerciantes que percorriam a Rota da Seda enfrentavam muitos desafios, desde condições climáticas extremas até bandidos e doenças. Apesar desses obstáculos, a promessa de riqueza e novas oportunidades os motivava a continuar. A Rota das Especiarias era outro grande eixo do comércio transcontinental. Diferente da Rota da Seda, que era predominantemente terrestre, a Rota das Especiarias era marítima. Esta rota conectava o Sudeste Asiático, a Índia, a Arábia e a Europa através do Oceano Índico. As especiarias eram tão valiosas que em algumas regiões eram usadas como moeda. Canela, cravo, noz moscada e pimenta estavam entre os produtos mais cobiçados. Essas especiarias eram valorizadas não apenas por seu sabor, mas também por suas propriedades conservantes e medicinais. A rota impulsionou a construção de grandes impérios navais e incentivou a exploração. Portugal e Espanha, em especial, se tornaram potências navais, buscando novas rotas e monopolizando o comércio de especiarias. Esse comércio marítimo também possibilitou a troca de tecnologias náuticas e conhecimentos geográficos, acelerando a era das grandes navegações. Através da Rota das Especiarias, as culturas se entrelaçavam, compartilhavam conhecimentos e formavam alianças. Esta rota não apenas enriqueceu aqueles que participavam do comércio, mas também promoveu o desenvolvimento de cidades portuárias e economias costeiras. Além do comércio de bens, rotas transcontinentais como a Rota da Seda e a Rota das Especiarias foram canais de intercâmbio cultural e tecnológico. Através desses caminhos, as civilizações compartilharam conhecimentos que transformaram o mundo. A Rota da Seda facilitou a transmissão de tecnologias como a pólvora e a bússola da China para a Europa. Além disso, a arte e a literatura se espalharam, levando novos estilos e técnicas para territórios distantes. Por sua vez, a Rota das Especiarias não transportava apenas bens materiais, mas também ideias e práticas. O conhecimento em navegação, astronomia e medicina viajava com os comerciantes, enriquecendo as culturas que encontravam. As cidades ao longo dessas rotas se tornaram centros multiculturais. Alexandria, Damasco, Bagdá e Veneza são exemplos de cidades que floresceram graças ao comércio transcontinental. Nesses centros, pessoas de diferentes origens trocavam ideias, religiões e tecnologias, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Essas interações não só transformaram as sociedades da época, mas também estabeleceram as bases para o mundo moderno. A disseminação de tecnologias e conhecimentos através dessas rotas ajudou a impulsionar o Renascimento e a Revolução Científica na Europa,
demonstrando o poder transformador do comércio transcontinental. As rotas comerciais transcontinentais não apenas facilitaram a troca de bens e culturas, mas também tiveram um profundo impacto econômico nas regiões que atravessavam. Essas rotas impulsionaram o desenvolvimento de cidades e regiões inteiras, criando centros econômicos prósperos. A Rota da Seda, por exemplo, transformou cidades como Xi'an na China, Samarcanda no Uzbequistão e Constantinopla na Turquia em importantes centros comerciais. Essas cidades tornaram-se pontos de encontro para comerciantes de todo o mundo, promovendo o crescimento econômico e cultural. A Rota das Especiarias teve um efeito semelhante em cidades portuárias como Malaca, Goa e Veneza. O comércio de especiarias não apenas enriquecia comerciantes individuais, mas também enchia os cofres das cidades e nações que controlavam essas rotas. O controle dessas rotas comerciais frequentemente resultava em conflitos e guerras, pois impérios e nações buscavam monopolizar as riquezas geradas. Essas rotas também promoveram a especialização econômica. Regiões inteiras começaram a focar na produção de bens específicos que eram demandados em outras partes do mundo. Por exemplo, a China se especializou na produção de seda e porcelana, enquanto as ilhas da Indonésia tornaram-se os principais fornecedores de especiarias. O fluxo constante de bens e riquezas ao longo dessas rotas fomentou o desenvolvimento de sistemas financeiros mais complexos, incluindo a criação de bancos e sistemas de crédito. Essas inovações financeiras facilitaram o comércio em larga escala, permitindo que os comerciantes operassem em várias regiões sem precisar transportar grandes quantidades de ouro ou prata. As rotas comerciais transcontinentais não apenas impulsionaram o comércio e a economia, mas também inspiraram grandes exploradores a buscar novas rotas e territórios. Navegadores como Marco Polo, Cristóvão Colombo e Vasco da Gama desempenharam papéis cruciais na expansão do comércio global. Marco Polo, com seus relatos detalhados sobre suas viagens pela Rota da Seda, apresentou à Europa as maravilhas do Oriente. Suas histórias sobre a riqueza e a sofisticação da China inspiraram outros aventureiros e comerciantes a explorar essas terras distantes. Cristóvão Colombo, em sua tentativa de encontrar uma rota mais curta para as Índias Orientais, acidentalmente descobriu a América em 1492. Embora não tenha encontrado as especiarias que procurava, sua viagem marcou o início de uma nova era de exploração e colonização. Por outro lado, Vasco da Gama conseguiu encontrar uma rota marítima direta para a Índia, contornando a África em 1498. Essa descoberta permitiu a Portugal estabelecer um monopólio sobre o comércio de especiarias, tornando-se uma das nações mais ricas da Europa. Esses exploradores não apenas expandiram o conhecimento geográfico do mundo, mas também facilitaram o intercâmbio de bens, ideias e culturas em uma escala ainda maior, consolidando ainda mais a importância das rotas comerciais transcontinentais. As rotas comerciais transcontinentais não foram apenas canais para o intercâmbio de bens e tecnologias, mas também para a propagação de religiões e filosofias. Ao longo desses caminhos, crenças religiosas se espalharam e se misturaram, transformando as sociedades onde se enraizaram. O budismo, por exemplo, se espalhou da Índia pela Rota da Seda até a China, Coreia, Japão e outras partes da Ásia. Monges budistas viajavam com os comerciantes, levando escrituras sagradas e relíquias. A Rota da Seda tornou-se um corredor espiritual tanto quanto comercial, facilitando a construção de monastérios e templos ao longo de seu percurso. O islamismo também se difundiu através das rotas comerciais. Comerciantes muçulmanos desempenharam um papel crucial na disseminação do islamismo na África subsaariana e no Sudeste Asiático. À medida que viajavam, construíam mesquitas e estabeleciam comunidades islâmicas, espalhando os ensinamentos do Alcorão. O cristianismo, por meio de missões jesuítas e outros missionários, também se expandiu ao longo dessas rotas. As cidades comerciais tornaram-se pontos de encontro onde diferentes religiões coexistiam e se influenciavam mutuamente. Essas conexões religiosas através das rotas comerciais não apenas promoveram o entendimento e a tolerância intercultural, mas também levaram ao sincretismo religioso, onde elementos de diferentes crenças se fundiram em novas formas de prática espiritual. Embora as rotas comerciais transcontinentais oferecessem enormes oportunidades, elas também estavam cheias de desafios e perigos. Os comerciantes que se aventuravam por esses caminhos enfrentavam uma variedade de obstáculos que testavam sua resistência e determinação.
Um dos maiores desafios era o terreno. As caravanas que viajavam pela Rota da Seda precisavam atravessar vastos desertos, altas montanhas e regiões inóspitas. O clima extremo, desde o calor escaldante do deserto de Taklamakan até o frio intenso das montanhas de Tian Shan, representava um risco constante para os comerciantes e suas mercadorias. Por outro lado, a Rota das Especiarias apresentava perigos marítimos. Os navegadores enfrentavam tempestades violentas, correntes imprevisíveis e piratas. Navegar no Oceano Índico exigia habilidades avançadas e um profundo conhecimento das estrelas e das correntes oceânicas. Além dos perigos naturais, os comerciantes também precisavam lidar com bandidos e saqueadores. As caravanas eram alvos atraentes devido ao alto valor de suas cargas. Cidades e nações também podiam impor impostos e pedágios, aumentando o custo e o risco do comércio. Apesar desses desafios, os comerciantes continuavam seu trabalho, impulsionados pela promessa de lucro e pela sede de aventura. Esses indivíduos corajosos não apenas transportavam mercadorias, mas também conectavam mundos e culturas, deixando um legado duradouro na história. As rotas comerciais transcontinentais deixaram um legado duradouro que ainda é sentido hoje em dia. Ao longo de séculos de intercâmbio, essas rotas não apenas transformaram as economias das regiões conectadas, mas também lançaram as bases para o mundo globalizado em que vivemos.